Olá, essa é a nossa 10ª aula do curso de Filosofia da Religião e o tema principal nosso dessa semana é o texto do William James, A Vontade de Crer. Mas eu queria antes falar de algumas coisas preliminares. Então, eu vou dividir essa aula essa videoaula em 3 partes. E a primeira parte vai ser sobre o verbo crer, a segunda sobre um texto de William Clifford, ao qual o William James está respondendo, e só na terceira parte que a gente vai entrar mesmo no texto do William James, nos argumentos do William James. Então vamos lá. Existe uma ambiguidade, né, quando a gente fala em crer. Quando a gente usa o verbo crer nesses assuntos ligados à religião. E vocês reparem que nem sempre, né, as pessoas fazem essa distinção, às vezes passam de um uso para o outro sem notar que estão usando de maneira um pouco diferente. Então, seguidamente a gente escuta as pessoas falando que creem na existência de Deus. Eu creio que Deus existe. E quando a gente usa o verbo crer nesse contexto, nesse sentido, seguidamente o que está em questão são razões ou indícios, né, da existência de Deus. Mas, seguidamente também a gente escuta ou usa o verbo crer no sentido de crer em Deus ou crer em alguma pessoa, né, eu creio em alguém. E nesse caso, o que está em questão é a confiança ou a fé que a gente tem em Deus ou numa pessoa qualquer. Então, por exemplo, a gente pode dizer, usando agora o verbo acreditar, né, que tem semelhanças com o verbo crer, eu acredito que a seleção brasileira será campeã mundial. E nesse caso, alguém poderia nos pedir indícios. Que indícios tu tem, né? A seleção está jogando bem, quais são os jogadores, comparado com as outras seleções, como é que a nossa seleção está e assim por diante. Então, aqui o que se espera é que alguém seja capaz de apresentar razões ou indícios, né? Como é que você sabe? Por que tu acredita nisso? Por outro lado, às vezes a gente escuta as pessoas dizendo coisas do seguinte tipo: eu acredito na seleção brasileira, né? Nesse caso, seguidamente as pessoas usam o verbo acreditar, ou, né, em contextos como esse, mesmo na ausência de razões ou indícios suficientes. Alguém pode acreditar na seleção brasileira no sentido de que ela tem confiança ou tem fé, mesmo sabendo que tem outras seleções que podem ser até melhores do que a nossa, né? Também a gente escuta às vezes, eu acredito no meu filho, por exemplo, que ele vai ter que ele vai crescer saudável e forte, e ser uma pessoa honesta, ou enfim, eu acredito nesse empreendimento que uma pessoa tá fazendo, né? Às vezes os indícios objetivos que nós temos para o sucesso daquele empreendimento não são muito bons. Mas alguém pode dizer que acredita naquilo, no sentido de que deposita fé, ou que tem confiança de que o desempenho será bem. Bom, no entanto, a gente usa a mesma palavra, né? E quando as pessoas falam na crença religiosa, seguidamente esses dois sentidos ficam assim misturados. Então é bom a gente discriminar um pouco isso. Vamos ver um caso aqui. Eu creio que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Esse é um caso assim típico, né? Uma crença, digamos assim, que às vezes se chama de uma crença proposicional. Eu acredito na verdade da proposição que diz que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito bons assim indícios, vocês também têm, de que de fato Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Agora, o que a gente diria de alguém que diz assim: eu creio em Maria? Né? Nesse caso, sim, é possível, né, que essa pessoa tenha indícios ou razões para crer em Maria, mas seguidamente esse uso do verbo crer, ele é um verbo em que a pessoa está disposta, ele é um uso em que a pessoa está disposta a manter mesmo na ausência de indícios suficientes, porque ela tem fé, ela tem confiança
em Maria. Aqui tem um outro exemplo. Todos nós sabemos que viajar de avião é seguro, né? Se dizem, até as companhias dizem que é mais seguro que viajar de carro, em razão do número proporcional de acidentes, mas eu não sei se isso é verdade, não importa aqui para o nosso caso. Bom, de qualquer maneira, viajar de avião é seguro contanto que o avião não caia, certo? Se o avião cair, então não é seguro. Mas a probabilidade de um avião cair, considerando a quantidade total de voos que são realizados assim diariamente, mundo afora, a probabilidade de um avião cair é muito baixa. São raros assim os acidentes graves, né, com aviões. Então, hoje em dia, né? Então, a gente pode dizer coisas do seguinte tipo: eu creio que a probabilidade do avião cair é baixa, mas não nula, quer dizer, existe a possibilidade de qualquer avião cair, pode ser atingido por um raio, pode bater em alguma coisa, pode ter uma pane mecânica, enfim, muitas coisas podem acontecer. É raro isso acontecer, mas lá de vez em quando acontece. Então há várias possibilidades, né? Pode haver um problema com o piloto, pode um avião ser sequestrado, pode um raio atingir o avião, pode algum pássaro entrar na turbina do avião e causar uma pane. Muitas coisas podem acontecer. Então tem várias possibilidades. Aqui existe uma probabilidade de um avião cair que é baixa, mas não é zero. Agora, então digamos que eu tenho que fazer uma viagem e aí eu decido, né, se eu vou viajar de avião ou não vou viajar de avião. E algumas pessoas, a maioria, não tem problemas com isso, então decide, tendo condições, né, financeiras e, enfim, logísticas de viajar de avião, elas viajam, então elas decidem, sim, vou viajar de avião. Nesse caso, e outras pessoas, existe uma porção menor de pessoas que têm medo de andar de avião ou não confiam na segurança dos aviões, então elas preferem viajar, sei lá, de carro, de barco, de algum outro transporte, meio de transporte. E então aqui tem uma diferença. Na primeira questão, sobre a probabilidade do avião cair, a gente tem uma avaliação que admite graus. A probabilidade é mais alta, mais baixa, né? Tem várias possibilidades. Agora, a decisão só admite duas possibilidades, ou é sim ou não, ou eu viajo ou não viajo. E uma vez que eu tomei a decisão de viajar, eu, de certa maneira, estou confiando, né, que o avião não vai cair. Então eu estou apostando. Eu estou apostando que aquele avião que eu vou... Então, eu aceito que a possibilidade dele cair, mas eu estou apostando que ele não vai cair. Porque se eu apostasse que ele vai cair, eu não tomaria aquele avião. Então, quando eu decido viajar de avião, é como se eu fizesse uma aposta. Que ele não vai cair. E a mesma coisa com a pessoa que diz não, né? Ela aposta que a probabilidade de cair é muito alta e que então ela prefere viajar de uma outra maneira, que ela, na opinião dela é mais segura. Então aqui a gente só tem duas possibilidades, né? Então aqui é como se quando a pessoa está prestes a embarcar ao avião, as pessoas que embarcam nos aviões geralmente dizem, não, eu não acredito que esse avião vai cair, né? Se eu acredito que vai cair, eu não ia tomar esse avião. Nesse caso, elas não estão manifestando uma crença probabilística, né, na probabilidade do avião não cair. Elas estão confiando que o avião não vai cair. Então aqui a gente tem essa ambiguidade. É o mesmo verbo que é usado. Claro que as duas questões estão interligadas, né? Se eu acho que a probabilidade de um avião cair é alta, eu não tomo um avião. Se eu acho que a probabilidade de um avião cair é baixa, então pode ser que eu tome um avião, né? Mas, uma vez que eu tomo a decisão, eu passo a confiar que não vai cair. Então, tem outras coisas tem uma outra atitude aqui que está em jogo, que não é uma atitude meramente intelectual, uma avaliação de probabilidades. Tem uma confiança na minha ação. E a mesma coisa acontece com a crença religiosa. A gente pode dizer, creio que Deus existe, e afirmar isso intelectualmente. Apresentar razões por que a gente acha que Deus existe, apresentar indícios, né? Apresentar argumentos, se quiser,
apresentar, digamos assim, experiências que uma pessoa teve, que eu já tive, que outras pessoas já tiveram, e basear as nossas razões para a crença na existência de Deus, ou na inexistência, tanto faz, em argumentos baseados em razões, em indícios desse tipo. E aqui a gente tem várias possibilidades, vários graus de certeza, né? Então a gente pode afirmar isso com maior confiança, menor confiança e assim por diante, dependendo da força das razões que nós temos para afirmar a existência de Deus. No entanto, dadas essas razões que eu apresentei, eu posso agora dizer coisas do tipo que eu creio em Deus, não que eu creio que Deus existe, mas que eu creio em Deus. E nesse caso, quando as pessoas dizem que creem em Deus, elas geralmente estão dizendo que elas, dados aqueles indícios que foram apresentados, que ela decidiu viver a vida dela de uma certa maneira, que é ela viver a vida dela confiando em Deus. Então aqui, nesse caso, a gente só tem duas possibilidades. No caso anterior, a gente tem várias possibilidades, né? A gente tem a possibilidade, digamos assim, de afirmar a existência de Deus com certeza absoluta, com uma certeza parcial, ou com incerteza, ou negar a existência de Deus. Agora, se a gente diz que crê em Deus, então eu tenho uma atitude de confiança e que mobiliza o meu comportamento. Nesse caso, só há duas possibilidades, porque se eu duvido ou nego a existência de Deus, eu não vivo a minha vida confiando em Deus. Então, para confiar em Deus, eu tenho que, digamos, aceitar a sua existência. Então, tem uma diferença que, mesmo que a minha aceitação intelectual seja apenas probabilística, uma vez que eu uma vez que eu aceito, né, eu tenho uma segunda questão que se coloca para mim, é que como eu vou viver a minha vida, se eu vou viver a existência, a minha vida confiando na existência de Deus ou não confiando, né, ou desconfiando, né, da existência de Deus. Nesse caso a gente não tem um gradiente, a gente só tem duas possibilidades. Então esses assuntos vão, eu estou só fazendo essa observação, digamos assim, gramatical. Claro que tem outras distinções que a gente poderia fazer, mas essa aqui em particular vai ser importante para a discussão que vem a seguir, em particular para a discussão que a gente vai fazer mais adiante do texto do William James.